Iniciando então a nossa questão de número 69, ela foi objeto de pergunta no exame para defensor público, no concurso público para a Defensoria Pública no estado do Amazonas, no Instituto Cidades, banca examinadora do Instituto Cidades, no ano de 2010. Pessoal, essa questão ela fala sobre algumas noções sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tudo bem? Pessoal, o que nós precisamos saber sobre Corte Interamericana? A Convenção Americana de Direitos Humanos, ela traz o chamado Sistema Interamericano de Direitos Humanos. O Sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele é composto por dois órgãos. Nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pessoal, possui sede em Washington, nos Estados Unidos. E a Corte Interamericana possui sede em São José da Costa Rica. Bom, para organizar o raciocínio, eu vou escrever essas considerações que são pertinentes. Então, o sistema interamericano possui dois órgãos, a Corte e a Comissão. A Comissão possui sede nos Estados Unidos, na cidade de Washington, nos Estados Unidos, e a Corte possui sede em São José, Costa Rica. Aqui na cidade de Washington. Washington, Distrito de Colômbia, Washington, a capital. A Corte Interamericana, pessoal, que é o objeto da pergunta, possui duas grandes funções. Uma função consultiva e uma função contenciosa. Pessoal, o que significa dizer que a Corte possui uma função consultiva e uma função contenciosa? A função contenciosa, pessoal, é aquela função de julgar, ou seja, um conflito, uma lide chega para a Corte Interamericana e ela vai julgar. Por exemplo, caso Gomes Lund versus Brasil, caso Guerrilha do Araguaia versus Brasil, famoso caso Gomes Lund versus Brasil, caso Vladimir Herzog versus Brasil, caso Maria da Penha versus Brasil. Tudo bem? Então, pessoal, é uma pessoa entrando com uma ação contra um Estado. Então, no caso, o Estado, os familiares do Vladimir Herzog, ex-jornalista da cultura, entrando com uma ação contra o Estado brasileiro. Essa é a função contenciosa. A função consultiva, pessoal, é de emitir pareceres sobre a interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Acerca, por exemplo, da pena de morte, um caso interessante que foi a opinião consultiva de número 3 de 91, que envolveu o Estado do Peru. O Peru quis, na nova Constituição, criar a pena de morte e fez uma consulta. Corte, posso criar a pena de morte ou não? Tudo bem? Então nós temos a função consultiva e a função contenciosa. Pessoal, a Corte Interamericana ela foi criada pelo Pacto de São José da Costa Rica, assinado em 1969. A Comissão Interamericana ela foi assinada, foi criada pela Carta da OEA, ou Carta de Bogotá, no final da década de 40, 1949. Tudo bem? Bom, no tocante à Corte Interamericana, a Corte possui, então, natureza consultiva e contenciosa. A Corte é composta por 9 juízes que são eleitos para um mandato. Tudo bem? Esses juízes não gozam de requisitos da inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Tudo bem? Esses juízes não possuem as garantias constitucionais, portanto, eles passam pela eleição, pelo crivo da eleição. São juízes eleitos, indicados pelos Estados-membros da OEA, com notório saber jurídico, reputação ilibada, mas que não gozam das garantias constitucionais. As garantias constitucionais, como a inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos, são garantias dos juízes brasileiros. São garantias que são trazidas pela própria Constituição Federal. Tudo bem, pessoal?
A partir dessas considerações, uma terceira consideração que eu devo afirmar a vocês está no fato de que as decisões da Corte Interamericana, elas não são apeláveis. A Corte, portanto, é, entre aspas, a última instância, a primeira e última instância acerca da interpretação da Convenção Americana de Direitos Humanos. Tudo bem? Então, a partir dessas considerações, eu vou me permitir avançar e nós diagnosticarmos a questão correta. Pessoal, letra A. A Corte Interamericana é um órgão jurisdicional, perfeito, jurisdicional porque prolata a sentença. É uma corte destinado a resolver casos de desrespeito aos direitos humanos levados a efeito pelos Estados-membros da OEA, que ratificaram a convenção. Verdadeiro. C. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui competência consultiva e contenciosa. Verdadeiro. Os particulares e as instituições privadas estão impedidas de ingressar diretamente na Corte. Verdadeiro. As sentenças proferidas pela Corte são definitivas e inapeláveis. Verdadeiro. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é composta por 9 juízes, até aqui tudo bem, provenientes dos Estados-membros da OEA, tudo bem, escolhidos dentre juristas de alto renome que gozam das garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos. Pessoal, essa última parte da questão está incorreta. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Haja vista que quem está incorreta é a letra B, perdão, a assertiva a ser assinalada é a letra B, pois ela é a incorreta. Veja, pessoal, se os juízes eleitos da corte são eleitos, eles possuem um mandato esse que é de 2 anos. Portanto, não gozam da garantia de vitaliciedade, nem inamovibilidade e tampouco irredutibilidade de vencimentos. Tudo bem? Essas garantias, pessoal, elas estão previstas na Constituição Federal aos juízes nacionais, aos juízes brasileiros e não aos da Corte Interamericana, que são eleitos. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa correta, aliás, a alternativa incorreta é a letra B.